Olá, eu sou o professor André Gussi, designer instrucional, e no vídeo de hoje nós iremos abordar os princípios de Rosenshine referente ao sequenciamento e modelagem. Aqui, como aprender conteúdos novos sem travar o seu aluno. No vídeo anterior, nós abordamos os princípios 1 e 10 referente à revisão. Só que fica a questão, como você usar a base da revisão para criar novos conteúdos, para introduzir, perdão, novos conteúdos para seu aluno. Porque revisar a gente está vendo algo que já sabia. E como trazer algo novo? Como que essas coisas se relacionam? No vídeo de hoje nós vamos abordar justamente esses princípios de modelagem de novos conteúdos, que são os princípios 2, 4 e 8. Logo de início, o Rosenshine ele começa fazendo uma reflexão sobre a sobrecarga cognitiva. Ele bate muito nessa tecla da questão de você não sobrecarregar a memória de trabalho do seu aluno. Tanto que ele usa aqui esse exemplo do gargalo. Por quê? A nossa memória de trabalho ela é curta. E se você trazer muito conteúdo de uma vez, muito conteúdo novo, a probabilidade é muito grande desses alunos travarem, não conseguirem entender. Às vezes a gente pensa, eu tenho que passar muita coisa em pouco tempo e vai jogando conteúdo. O resultado disso é que muitas vezes o aluno pode se afogar dentro de tanta informação assim. Qual é a solução que ele propõe? Trazer poucos conteúdos por vez e, lógico, sempre intercalando com a prática do aluno. Não ser apenas aquela aula palestra, onde o professor fala e o aluno não interage, ele não faz um exercício, ele não fala. Então, esses são os cuidados que o Rosenshine traz nestes princípios. Vamos aqui começar do princípio 2, pequenos passos. Qual que é a proposta aqui? Respeitar o limite de processamento de novas informações. Ele já começa trazendo a limitação da memória de trabalho, porque ela consegue processar poucos bits, poucas informações por vez. Vale lembrar que Rosenshine ele baseia seus estudos fortemente na neurociência. Então ele sempre tem essa preocupação. Ele vai falar, nossa memória de trabalho ela consegue absorver, em média, pouco conteúdo por vez. E se a gente não respeita esse limite, vai ter o risco. Se você apresenta muito conteúdo, você vai inundar, você vai afogar e impedir o processamento eficaz desses novos conteúdos. Qual que é a solução que ele propõe aqui? Fatiar, separar em pequenas quantidades. Como você pode ver na ilustração que eu deixei, o funil. Se você tenta colocar muita coisa no funil de uma vez, ele vai cair para os lados, a água, então ele vai acabar esbarrando e vai para fora. Agora, se você põe um funil e vai colocando de forma gradual que o funil consegue receber, ele vai entrando de forma mais adequada. Agora nós vamos para a parte do princípio 2, no qual o autor ele observa a prática de alguns professores sobre a questão da gestão de tempo. Ele vai trazer um exemplo que professores eficientes, ele usam cerca de 23 minutos na sua aula instruindo. E o instruir aqui não é uma palestra. Ele vai interagir na explicação junto com seus estudantes, vai tendo feedback momentâneos ali para saber se eles estão compreendendo ou não. E quanto os professores menos eficazes, eles usam cerca de 11 minutos. Eles fazem aqui uma instrução mais rápida, mais curta. E qual é a conclusão a observar aqui que o Rosenshine ele chega? Que o professor que usou mais tempo para instruir, não dar aquela palestra, aquele monólogo que o professor fala sozinho e os alunos ficam à deriva. Eles conseguem que os alunos façam os exercícios de forma mais autônoma, com mais assertividade. Já os professores que instruem pouco, não fazem de forma adequada, eles perdem mais tempo de sala de aula, indo de lugar em lugar, ou mesmo reexplicando conceitos que ele já havia passado anteriormente. Então, é o cuidado que ele propõe aqui. A armadilha da prática prematura. Também tem outro problema que o autor nos apresenta aqui. O padrão ineficaz. Explicações curtas seguidas imediatas de folha de exercício. Então, muitas vezes o professor explica de forma rápida, quer colocar ali os alunos para fazer o exercício rápido. Então, a consequência que ele vê isso, o professor precisa na mesa e mesa reexplicando individualmente. Então, vai ter uma perca de tempo. Professores menos eficientes fazem apenas 9 perguntas em 40 minutos. Já os professores eficientes, eles têm um número, segundo Rosenshine, um número maior de perguntas, inclusive durante a explicação. Não só é a pergunta ali na folha de exercício. Então, às vezes, a gente quer acelerar o processo, explicar
de forma rápida e pôr os alunos para fazer, se eles não têm instruído adequadamente, muito provavelmente a chance deles errarem é maior. Nesse princípio, o primeiro exemplo que ele deu com matemática, já ele vai dar outro exemplo aqui com a estratégia de fazer resumo. Primeira coisa, em vez de você já pedir para o aluno fazer o resumo de uma vez, você tem que ensinar as etapas. Ele vai separar em 3 passos. Primeiro, o professor ajuda os alunos a entenderem, a identificarem qual que é o tópico do texto que eles estão lendo. Depois, conseguir fazer os alunos identificarem as ideias principais de cada parágrafo. E uma vez que eles conseguem identificar a ideia principal, você vai pedir para ele detalhar alguns pontos do que está dentro ali da leitura feita. E somente depois que os alunos já tiverem dominado essas 3 etapas, você consegue deixar que eles façam as atividades de forma autônoma. Porque se você simplesmente pedir um resumo para o aluno sem explicar, as chances deles escreverem informações que não são importantes e muitas vezes que não captam a ideia central é muito grande. Vinculando ao princípio 2, nós vamos ver a questão do princípio 4, que é forneças modelos. Junto da explicação de algo novo, você não pode apenas ficar na parte teórica. Você tem que trazer algo visual e mostrar para os seus alunos como fazer isso passo a passo. Então você vai dar um apoio cognitivo. Alunos precisam de suporte externo para resolver problemas. E junto desse modelo, tem aqui outro princípio que o autor destaca, que é o think aloud, ou seja, pensar em voz alta. Então você está ali resolvendo um exercício com o seu aluno ou está explicando algum conceito, você vai mostrando a interpretação de como você vai fazendo. Você lê um parágrafo e você pensa em voz alta como você fez para entender o sentido que está ali dentro. Ou na matemática você vai falando passo a passo da expressão que você está fazendo, o que se espera para fazer. Ou seja, você compartilha a forma como você pensa com seus alunos para eles conseguirem captarem essa noção. Então, qual que é o objetivo aqui? Permitir foco nos passos específicos, reduzindo a sobrecarga na memória. Este princípio, inclusive, ele é universal. Você se usa em exatas, humanas, linguagens e entre outras. E aí ele vai exemplificar um pouco mais a ciência desse princípio. Então, qual que é a definição? Um problema onde o professor detalha claramente cada passo da solução. Então, ele vai mostrar o passo, ele vai modelar. E aí, entra uma questão que, às vezes, quando você faz um exercício resolvido e passa para o aluno fazer em seguida, pode ter uma lacuna muito grande. Aí ele apresenta o método australiano, no qual você faz o exercício resolvido inteiro. O segundo exercício resolvido, você deixa ele em parcialmente resolvido, com algumas lacunas, para que o aluno consiga resolver. E uma terceira etapa é você pedir que ele faça um exercício similar de forma totalmente autônoma. Qual que é o benefício? Ensina o aluno a focar nas partes essenciais do problema. Isso daqui, muitas vezes você acha que pode ser usado só em matemática, como estava o exemplo ali. Não, eu uso muito isso em história. Eu gosto de colocar ali na lousa os tópicos que eu vou trabalhar em sala de aula, com algumas definições bem resumido. Então eu pego ali o tema da aula, eu vejo as 3 ideias principais e vou colocando definições e tópicos do que eu vou usando. E muitas vezes eu vou deixando lacunas na lousa. Eu não coloco a informação inteira. Eu não coloco tudo que os alunos vão copiar no caderno. Porque muitos vão pensar, se eu copiei o que está na lousa no caderno, eu já fiz a lição, estou livre. Agora, ao eu deixar lacuna e a gente for preenchendo durante a explicação em momentos chaves da aula, isso vai prendendo o aluno, mantendo a atenção deles na sala de aula e também fazendo eles refletirem sobre como fazer os tópicos, os resumos que eu estou ensinando eles fazerem no dia a dia. E outro ponto fundamental que o autor nos deixa aqui é tomar cuidado para que os alunos não pulem as etapas. E ao você fazer isso de forma a modelar e auxiliando os seus estudantes, você consegue mostrar para eles o caminho para seguir. Porque muitas vezes, na ansiedade deles fazerem rápido, ou para se livrar mesmo da lição e poder fazer outra coisa, eles fazem de qualquer jeito. Então você cuidar para que eles não pulem as etapas essenciais do aprendizado dele. Mais uma vez, nesse princípio 4, ele vai trazer exemplos fora da matemática, fora das exatas, como questões de escrita e tudo mais, que ele vai falar que é prompts, que é um roteiro ou palavras-chave do que a pessoa tem que fazer, que para você fazer o pensamento.
Então ele vai fazer o ciclo de autonomia. Primeira coisa, você dá o suporte, você dá o prompt, você dá o passo a passo para o aluno fazer. Daí, segunda etapa, você modela. Você vai fazer junto com seus alunos. Aí você pode fazer um intermediário de você trazer um exemplo semi-resolvido, com algumas lacunas. Depois, você faz junto com seus alunos, guiando. E por último, você deixa a prática independente deles. Porém, você vai supervisionando e auxiliando ali em tempo real. Pode observar que nessa ilustração o exemplo da bicicleta. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta usando a rodinha? Meu pai mesmo. Ele deixou aqui para mim, depois de um certo tempo, para eu aprender a andar sem, ele tirou um lado da rodinha. E aí eu fui equilibrando só com um lado, até que depois eu andei de bicicleta sem as duas rodinhas. Aqui é a mesma coisa, essa analogia serve aqui para esse modelo. Primeiro, o professor dá todo o suporte. Depois ele vai tirando o suporte aos poucos, até que faz o aluno ir sem o suporte, rumo à autonomia. Agora, vamos aqui ver o princípio 8, que é referente ao andaime, que seria uma espécie de suporte temporário para tarefas difíceis. Qual que é a ideia do andaime? Como já falamos em outro vídeo, você vai dar um suporte temporário. Numa obra, você vai usando o andaime para você conseguir construindo até que a estrutura fique sólida, aí você retira o andaime. Qual que é o objetivo aqui? Permitir a solução de problemas complexos sem sobrecarga imediata. Ou seja, de novo, ele está preocupado com a memória de trabalho. Se você não toma esse cuidado, isso daí o aluno pode acabar se perdendo. O fornecimento de andaimes é uma forma estruturada de prática guiada. O autor ele vai fazer uma metáfora com o mestre e o aprendiz, mas aqui o mestre é igual aquele das corporações de ofício, ali da Idade Média, no qual ele vai ensinando o seu aprendiz a fazer, ele vai fazendo junto e aos poucos vai dando cada vez mais autonomia para que o seu aprendiz consiga realizar. O professor é um mestre especialista. Ele é um artesão que está ensinando o estudante a como pensar, a como resolver aquele problema. E aos poucos os alunos vão adquirindo estratégias para conseguir solucionar, tal como o professor, ou de forma autônoma e conseguir novas soluções. Mas aí você deve estar se perguntando, como que a gente pode usar esses andaimes? Ele vai trazer alguns exemplos para nós, como pistas, que são os famosos prompts. Você vai fazendo algumas perguntas que vai auxiliando aos estudantes compreenderem o que está ali no texto. Ou mesmo você pode organizar gráficos estruturados visualmente, os famosos infográficos, mapas mentais e tudo mais. Ou o checklist das etapas que ele tem que fazer. Primeiro realize isso, depois aquele outro, e assim vai. Ou mesmo fazer fichas de dicas, o clue cards. Qual que é a ideia aqui? Deixar o pensamento visível. E muitas vezes isso daí é feito durante a instrução. Quando você vai resolver um problema com o seu aluno, você narra o que você vai fazer. Ó, primeiro nós vamos fazer isso, segundo aquele outro. Ó, primeiro, para a gente entender um contexto histórico, nós temos que saber quando. Onde no texto indica quando nós vamos resolver tal coisa, ou onde nós estamos estudando. Então você sempre vai narrando o processo. Que dicas a gente pode encontrar aqui no texto que mostra a data, os envolvidos. Então vamos aqui procurar e ler junto. Ah, e aí você vai fazendo isso, deixando visível para o seu aluno claro como você pensa para estruturar o seu conhecimento e assim você vai ensinar ele com exemplo. Agora aqui caminhando para a conclusão do vídeo, esses princípios de modelagem é do eu, professor, faço, para você, aluno, estudante, faz. Qual que é a ideia aqui? Eu vou mostrar como eu faço, eu vou explicar o caminho da solução para você, aluno, fazer. De novo, Rosenstein, ele acredita no princípio progressivo da autonomia do aluno. Então, sempre vai trazer conteúdo novo em pequenas doses. Você vai mostrar como você pensa e estrutura esse caminho. E, na prática, quando você vai colocar o aluno ali para trabalhar, para ele fazer as atividades, nunca esqueça de usar os andaimes, que são aqueles suportes temporários. E, aos poucos, você vai tirando isso até que ele consiga ter toda a autonomia. Então a gente conclui essa questão, esse bloco de princípios dele sobre a modelagem, e no próximo vídeo dessa série nós vamos ver a questão da testagem, como a gente testar e checar o conhecimento dos alunos, qual é o momento certo de fazer isso. E para encerrar aqui, se você é professor e está procurando uma forma de otimizar seu dia a dia e quer aprender como usar IA
como ponto de apoio a isso, deixa aqui a indicação para você conhecer o curso que eu estou desenvolvendo, que é Professor Eficiente, no qual eu vou trazer algumas dicas de como você usar IA no seu dia a dia para que o seu trabalho seja feito de forma mais rápida e com uma qualidade maior. Caso tenha interesse, basta clicar aqui no link na descrição para ter mais informações. Então fica assim. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima!